Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E nós vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 18 ao 21. E essa palavra, meus amados irmãos, ela é fantástica porque ela nos dá a conhecer aquilo que nós devemos fazer, aquilo para o qual nós fomos chamados por Jesus Cristo, para fazermos ainda enquanto estamos aqui nessa terra. Eu acho fantástico, depois nós vamos até comentar um pouco sobre isso em um outro vídeo, é que o apóstolo Paulo chama esse corpo de barraca. É interessante essa expressão dele, porque é isso que significa, é temporária. Essa habitação é temporária, é uma barraca, não é a casa. Nós vamos ter uma casa. Aí é outra história. E no versículo 18, meus amados irmãos, ele diz assim: acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Essa oportunidade, meus amados irmãos, que Deus nos dá de levarmos essa palavra, de contarmos essa novidade para as pessoas. Sim, porque evangelho significa novidade. E contarmos as novidades, as notícias novas do evangelho para as pessoas é muito interessante por um motivo simples. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos esta oportunidade, é nos dado essa oportunidade de fazermos uma coisa muito interessante, que é mudarmos de reino. Quando há mudança de reino, meu amado irmão, há uma metanoia, mudança de rumo, mudança de direção, mudança de entendimento. Nós estamos propondo, meus amados irmãos, a este evento que é levarmos as notícias novas às pessoas, propomos uma metanoia a você. Sede sóbrio, porque eu sou sóbrio. Sede santo, porque eu sou santo, de Jesus Cristo. E essa metanoia, meus amados irmãos, ela é proposta a todo instante, na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos diz assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E a transformação, meu amado irmão e minha amada irmã, é metanoia na sua vida. E ele segue: para que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa, que Deus não leve em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. E, meus amados irmãos, nós temos que entender uma situação muito interessante. Eu até fui em uma ministração, eles me perguntaram: por que você diz a nós que nós temos que entender? Porque você é filho. O ímpio, ele não precisa entender, ele precisa se converter. Você, meu amado irmão e minha amada irmã, precisa entender que nós somos os olhos, a boca, os pés e as mãos de Jesus nesta terra. Nós somos Jesus na rua. Você, meu amado irmão e minha amada irmã, é Jesus na rua. Você é representante de Jesus Cristo aqui nessa terra. Nós vamos ver agora no versículo 20 que ele vai falar exatamente disso. Ele vai falar dessa parte que nós temos. Nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra.
Mas nós só somos embaixadores, meus amados irmãos, se acontecer uma coisa muito simples na nossa vida. Se acontecer a metanoia, a mudança de reino, a mudança de atitude, a mudança de rumo, a mudança de posicionamento, a mudança de entendimento, a mudança do nosso modo de agir, do nosso modo de falar, do nosso modo de pensar. São muitas mudanças, meus amados irmãos. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa. Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. E ele venceu o mundo pela mudança dele. Perceba que quando Jesus Cristo morreu, foi morto, desceu ao Hades, ao inferno, e subiu aos céus, cada uma dessas etapas é mudança de rumo. Jesus Cristo estava aqui na terra e pregou a palavra a toda criatura. Aí houve uma mudança de rumo na vida de Jesus Cristo, ele foi entregue. Houve outra mudança de rumo, ele foi crucificado. Houve outra mudança de rumo, ele morreu. Houve outra mudança, ele desceu ao inferno. Houve outra mudança, ele volta do inferno. Passa aqui na terra, conversa com aquela mulher que estava no sepulcro e sobe aos céus. Houve outra mudança e ele sobe aos céus. Houve outra mudança e ele vem na terra dar dons aos homens. E a partir daí, meus amados irmãos, ele vai numa sequência de mudanças de 40 dias. É emblemática essa palavra de 40 dias. Por quê? 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 dias Jesus Cristo andou no deserto para ser tentado no 40º dia. 40 dias ele permaneceu aqui para ser assunto ao céu. Isso lhe diz alguma coisa, meu amado irmão e minha amada irmã? É. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos exorta a andarmos de maneira equânime, de maneira tranquila, de maneira limpa, de maneira que a gente possa compreender, entender e nos posicionar em Cristo. E a palavra de Deus segue e ela diz assim: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E nós temos essa oportunidade, meus amados irmãos, metanoia. A oportunidade é uma metanoia. Perceba uma coisa muito interessante. Onde ou em outras situações a metanoia em nossas vidas e vida das pessoas que estão ao redor da gente. No casamento há uma metanoia. Homem e mulher deixam de ser dois para ser uma só carne. Eles vão ser dois espíritos, mas uma só carne. O que significa isso, meus amados irmãos? Que nós temos a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina. Segundo tudo quanto Jesus Cristo estabeleceu nele, antes da fundação do mundo. Segundo tudo quanto Deus nos indica. Sim, agora vem uma situação interessante. Deus não nos obriga a mudarmos, meus amados irmãos. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele dá sugestões através do Espírito Santo para que a gente tenha uma vida equilibrada, para que a gente tenha uma vida que seja de acordo com a palavra de Deus.
para que nós tenhamos uma vida de acordo com tudo aquilo que Jesus Cristo estabeleceu na cruz do Calvário. É preciso, meus amados irmãos, que nós tenhamos entendimento sobre aquilo que nós precisamos e nós devemos fazer. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós não queremos fazer, mas é necessário que se faça. Por um motivo simples, porque é o correto. Tem uma palavra nesse mundo que veio direto do inferno. Faça o melhor possível. Hakuna Matata. Essa palavra é esquisita, mas é assim mesmo. Aquela palavra que aquele suricato e aquele javali dizem no desenho da Disney. A Disney vive Hakuna Matata todo dia. Eles vivem de maneira absoluta. Eles não identificam porque eles não têm neles a essência. Então eles não têm essa oportunidade de fazer as coisas segundo tudo quanto está descrito. As pessoas têm oportunidade, mas não fazem. E estão perecendo e não querem ver. E Deus está mandando entregar a mensagem para que eles, os homens, se tornem seus amigos. Portanto, estamos falando aqui em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Meus amados irmãos, muitas vezes nós queremos fazer diferente. Nós temos um posicionamento antiético, sem coerência, sem nexo. Nós preferimos viver dissolutamente nesta terra a fazer aquilo que é o correto de Deus para as nossas vidas. Para que você cresça como casa espiritual, como casa que é ocupado pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós não temos ninguém maior ou menor que o Espírito Santo. O Espírito Santo é semelhante a Deus Pai e Deus Filho. Ele é igual, eles são da mesma essência. Meus amados irmãos, é preciso que a gente se volte para Deus. É preciso que a gente se volte para a sã doutrina. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, meus amados irmãos. Esse tal desse coronavírus que veio direto do inferno para atormentar aquelas pessoas que estão aqui na terra e que são filhos, porque os que não são filhos, até eles estão sendo atormentados por esse coronavírus. Eu agora, meus amados irmãos, declaro uma palavra sobre as nossas vidas, que você é aqueles e aquelas que a palavra diz que vocês são. Vocês têm aquilo que a Bíblia diz que vocês têm. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês têm saúde divina. Vocês são curados e sarados em Cristo Jesus, que nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz em Efésios 1,18: rogo-vos para que sejais em tudo edificados pela palavra e em Cristo, para que não lhes falte nada, para que se tenha ampla suficiência em todos os aspectos da vida, inclusive na saúde. Que um dia de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade na vida nossa e de nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Um abraço.